Olá, amiga ou amigo. É muito bom encontrar-me contigo a cada semana e iniciarmos a cada 3 meses um novo tema de estudo, para juntos aprendermos mais um pouco da Palavra de Deus, do seu amor por nós e da sua vontade para cada um de nós. Eu desafio-te a partilhares com os teus amigos mais uma vez o link da Rádio Tranquilidade ou os links dos nossos canais de YouTube ou Facebook, 2 minutos com ele. Faz também gosto nesses canais, pois assim ajudarás outros a conhecerem um pouco mais da Palavra de Deus. Durante os próximos 3 meses, iremos estudar o livro de Deuteronômio. Vamos estudá-lo, como se costuma dizer, de fio a pavio, aprendendo muitas coisas contidas nesse livro, mas acima de tudo, a mensagem de amor da parte de Deus, quer para com os israelitas, antes da sua entrada na Terra Prometida, quer para cada um de nós. É dessa mensagem de amor que nos fala o texto principal da nossa lição e que vem na primeira carta de João, no capítulo 4 e no versículo 8, onde diz o apóstolo: aquele que não ama não conhece a Deus, uma vez que Deus é amor. O livro de Deuteronômio é o 5º e último livro do Pentateuco, um dos primeiros, ou seja, os primeiros 5 livros da Bíblia. Os judeus geralmente referem-se a ele pela expressão estas palavras, que são as 2 primeiras palavras do livro em hebraico. O título do livro em português deriva da palavra Deuteronomium, que foi o nome dado na tradução dos 70 sábios ou a Septuaginta e que significa a segunda lei, tendo em conta que o livro de Êxodo e aquilo que ele contém é às vezes chamado a primeira lei. Tudo indica que o autor do livro, tal como os 4 anteriores, seja Moisés. Se não é, pelo menos o discurso é dele. A este testemunho tradicional acrescenta-se a autoridade dada pelo facto de tanto Jesus como os apóstolos que o referem a esta autoria. Vamos ver 2 textos exemplificativos. Certa vez, os saduceus foram ter com Jesus com a seguinte pergunta, conforme diz em Marcos, no capítulo 12 e no verso 19. Mestre, Moisés deixou-nos escrito na lei que se um homem morrer e deixar a mulher sem filhos, o seu irmão deve casar com a viúva, para assim dar descendência ao irmão falecido. Vamos verificar aquela expressão mestre, Moisés. Vejamos onde é que eles se basearam. Vamos ver o livro de Deuteronômio, no capítulo 25 e no verso 5, onde diz: se 2 irmãos viverem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a viúva não tem de sair de casa para se casar com um homem fora da família. O seu cunhado deve casar-se com ela e, ao fazer dela sua esposa, cumprirá as suas obrigações de cunhado. As mesmas referências quanto ao autor, Moisés, aparecem nos evangelhos de Mateus e de João, ou ainda no livro de Atos e na epístola de Paulo aos Hebreus, por exemplo. Agora podes perguntar, quando foi então escrito o livro de Deuteronômio? O próprio livro nos dá a resposta. No capítulo 1 e no verso 3, ele diz assim: no ano 40 após a saída do Egito, no primeiro dia do 11º mês, Moisés comunicou ao povo de Israel todas as ordens que o Senhor lhe tinha confiado para lhes transmitir. Portanto, dá o ano, dá o mês e dá o dia em que ele começa o discurso. Durante aproximadamente 2 meses em que eles permaneceram acampados na região de Sitim, antes da travessia do Jordão para chegar a Jericó, durante esses 2 meses em que foram feitos os preparativos para a ocupação da terra de Canaã, Moisés proferiu os discursos que compõem o livro de Deuteronômio. Este livro, que tem um caráter histórico, que tem um caráter legislativo, que tem um caráter de exortação, consiste de 4 discursos de Moisés. O primeiro discurso, em que Moisés anuncia a sua saída como líder, faz uma resenha histórica da viagem desde o Egito até ali e termina com uma exortação ao povo para obedecer à lei de Deus. O segundo discurso reafirma a lei dos 10 mandamentos como a base da aliança de Deus com Israel,
e adverte Israel a obedecer. O corpo do discurso consiste numa exortação à obediência a toda a legislação civil, social e religiosa. O terceiro discurso consiste nas bênçãos ou nas maldições ou as consequências da obediência ou não à vontade de Deus expressa nas suas leis. O quarto e último discurso apresenta outra vez, através de um breve resumo histórico, uma exortação à guarda da lei e explica a aliança de Deus com o povo escolhido, o povo de Israel. É grande a influência e o papel de Deuteronômio na vida religiosa dos hebreus, bem como dos cristãos. A redescoberta do livro da lei presume-se que tenha sido o livro de Deuteronômio. Na época do rei Josias, produziu uma das maiores reformas religiosas na história de Israel. Este livro tornou-se a pedra angular da devoção religiosa dos hebreus. Todo o verdadeiro hebreu recitava um dos seus capítulos diariamente. Jesus, por exemplo, enfrentou as tentações no deserto, as tentações de Satanás, com 3 citações de Deuteronômio. E ao responder à pergunta de um intérprete da lei, citou como primeiro e maior mandamento a frase central de Deuteronômio, que vem no capítulo 6 e no verso 5, onde diz: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Por exemplo, Paulo usou fraseologia de Deuteronômio para ilustrar o conceito da justificação pela fé, conforme podem ver ser visto no capítulo 30 de Deuteronômio ou no capítulo 10 de Romanos. Toda a recapitulação da história dos israelitas, desde a saída do Egito até ali, feita por Moisés, como dissemos, é uma mostra do amor de Deus por esse povo e pela humanidade. Ele procura mostrar a essência de Deus, pois o próprio Deus é amor, como dizia o texto base da nossa lição. O seu amor esteve sempre por trás de toda a história universal. E quando nós dizemos universal, estamos a falar do universo, não apenas do nosso universo. Desde a queda de Lúcifer e de Adão e Eva, esteve presente no dilúvio e esteve presente no chamado de Abraão para ser o pai de uma grande nação, por exemplo. Todo o relato bíblico é um relato de um Deus de amor, disposto a salvar, disposto a perdoar, disposto a ajudar na transformação. Um Deus de amor. Essa grande nação destinava-se a ser um exemplo para todos os povos, mostrando os resultados da obediência à vontade de Deus. E também retratar ao ser humano o verdadeiro caráter de Deus. É isso que Deus procura com as sucessivas alianças que faz com a humanidade e com o povo de Israel em especial, conforme vimos nos meses de abril, maio e junho deste ano. Foi aquilo que Deus fez com o povo de Israel desde a saída do Egito, como dissemos, ou melhor, a aliança que ele faz com Moisés ainda antes, escolhendo para ser o seu representante nesta ação de libertação. E podemos ver isso no capítulo 3 e no verso 2 do livro de Êxodo, onde diz: Deus respondeu: eu estarei contigo, e o sinal de que sou eu quem te envia é este: quando tiveres tirado o meu povo do Egito, todos adorarão a Deus neste monte. Vemos aqui esta aliança feita com Moisés. A viagem ao longo do deserto, viagem que demoraria cerca de 40 dias, acabou por demorar 40 anos, fruto do incumprimento do povo na parte que lhe tocava nas alianças feitas com Deus. Sempre que se encontravam em aperto, eles recorriam a Moisés para que este recorresse a Deus. Deus acabava por responder com condições em benefício do povo. E então eles respondiam, conforme vemos em Êxodo no capítulo 19 e no versículo 8, onde eles dizem: todo o povo então respondeu: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Encontramos as mesmas respostas do povo relatadas nos capítulos 24 e no verso 3, ou ainda no capítulo 24 e no verso 7. Embora fossem respostas sinceras no momento em que eram feitas, as distrações acabavam por fazer com que se esquecessem delas.
Era como uma montanha russa. No momento de aperto não subiam até ao Senhor. Quando estavam confortáveis, desciam moralmente e na sua obediência a Deus. Este era o povo que estava às portas de Canaã. Este era o povo a quem Moisés dirigiu os seus 4 discursos. Este era o povo que Moisés estava a preparar para entrar no descanso de Canaã. Será que eu e tu não temos tido o mesmo percurso religioso e de compromisso com Deus que teve o povo de Israel, com estes altos e baixos? Será que estes discursos não são uma advertência para mim e para ti também? Devemos pensar nisso. Obrigado, querido Deus, porque no teu infinito amor tu nunca nos abandonas. Tu estás sempre a querer dar-nos aquilo que é melhor para cada um de nós. Muitas vezes nós não o atendemos, por isso te pedimos perdão. E te pedimos, Senhor, que nos ajudes para que sejamos perseverantes em obedecer-te e fazer a tua vontade. Te agradecemos e pedimos isto para mim e para este amigo ou amiga, no nome santo de Jesus. Amém. A semana que vem nós iremos continuar a estudar mais um pouco. Fizemos este primeiro preâmbulo e iremos entrar agora a fundo, começar a entrar a fundo no livro. E vamos começar a ver, esta lição vai começar então com a primeira parte, o primeiro discurso de Moisés, como eu dizia, e onde vamos ver a lição da história que é dada por Moisés. Espero-te para a semana, para desfrutarmos em conjunto o aprendizado sobre o livro de Deuteronômio. Um abraço e até lá.